Olá, bem-vindos a mais um podcast. O meu nome é Alice e hoje a gente vai discutir sobre os efeitos do nitrogênio no meio ambiente e as consequências que isso causa para o ecossistema e a saúde humana. Então, este é um episódio muito importante porque o nitrogênio, ele, apesar de ser um elemento que é muito essencial para a vida, ele pode causar vários problemas sérios quando as concentrações dele é alterada ou é em excesso. Então, a gente começa falando sobre a importância do nitrogênio. O nitrogênio, ele é vital para todos os seres vivos, porque ele é um componente fundamental das proteínas, os ácidos nucleicos e a clorofila. Então, sem ele, as plantas não poderiam crescer. E, consequentemente, os animais e os seres humanos, porque a gente depende das plantas para alimentação, a gente não sobreviveria. Então, se a gente for pensar assim, a interferência humana no ciclo do nitrogênio, ela pode levar a um excesso desse elemento no ambiente que causa diversos problemas. Então, são esses problemas que o excesso do nitrogênio causa que eu vou estar trazendo para vocês nesse podcast e eu vou tentar explicar um pouquinho como que pode interferir e eu espero que vocês entendam e que vocês compreendam junto comigo. Então, quais são as fontes de excesso do nitrogênio, né? As principais fontes de excesso do nitrogênio no meio ambiente são os fertilizantes agrícolas, que no caso, quando a gente usa intensivamente os fertilizantes nitrogenados, eles podem aumentar a produtividade das colheitas e pode levar ao acúmulo de nitratos no solo e na água. A gente vê também a queima de combustíveis fósseis, que seria a combustão de combustíveis fósseis, no caso de veículos e indústrias, que essas eles liberam óxidos de nitrogênio na atmosfera, então pode causar um excesso de nitrogênio no ambiente. Efluentes domésticos e industriais, eu acho que a gente não está tão acostumado a fazer o descarte corretamente nas residências, então esse é um exemplo, né? No caso do descarte inadequado de esgoto e resíduos industriais, pode aumentar a concentração de nitrogênio nos corpos d'água, aí causando a poluição das águas. E a gente fala um pouco sobre as consequências ambientais. Quais seriam essas consequências ambientais, né? No caso, a gente tem a eutrofização, que é um dos efeitos mais graves do excesso do nitrogênio, porque quando esses fertilizantes nitrogenados eles escorrem para os rios e lagos, eles promovem um crescimento excessivo das águas. Então, esse crescimento excessivo é conhecido como floração algal, que pode esgotar o oxigênio na água quando as algas morrem e se decompõem, e aí cria zonas mortas onde não tem vida aquática que eles não podem sobreviver. Também causa a poluição do ar, né, no caso dos óxidos de nitrogênio, que são liberados pela queima dos combustíveis fósseis, enfim, e causa chuva ácida. Então, isso pode causar problemas respiratórios, enquanto a chuva ácida ela danifica florestas, os solos, né, e enfim, desregula todo o pH, tanto da água quanto dos solos. Contaminação da água. Nitratos em excesso pode ser prejudiciais à saúde. Os bebês e as crianças eles são mais vulneráveis, então afeta muito a capacidade do sangue para transportar o oxigênio. E algumas consequências para a saúde humana, no caso, são alguns problemas respiratórios, que causam irritação nos pulmões, pode diminuir a função pulmonar e aumenta infecções respiratórias. A gente tem algumas medidas de mitigação, né? No caso, para mitigar os efeitos negativos do excesso do nitrogênio. Então, a gente precisa adotar algumas medidas. Seria uma agricultura sustentável, que visa práticas de adubação verde e a liberação controlada do uso dos fertilizantes, que isso ajuda a aliviar a lixiviação dos nitratos no solo. Então, a gente pode ter o tratamento dos efluentes, né? No caso, a gente pode implementar sistemas de tratamento de esgoto para controlar a descarga de resíduos industriais, para reduzir a poluição na água. Então, hoje a gente discutiu um pouco sobre os efeitos do nitrogênio no ambiente e as consequências para o ecossistema e para a saúde.
Embora o nitrogênio ele seja essencial para a vida, o desequilíbrio nas suas concentrações pode causar alguns problemas graves. Então, é importante a gente adotar práticas sustentáveis, tecnologias, né? Enfim. Muito obrigada por ouvir até aqui. Esse é o podcast do dia e até a próxima.